Bom dia, meu irmão, minha irmã. Como estão as coisas por aí? Tá tristinho hoje? Não fica não, não fica não, que o nosso Deus é bom e Ele vai iluminar o seu caminho. Maravilha! Vamos que vamos! Um dos maiores enganos que a gente comete é acreditar que toda ofensa ou grosseria que a gente vive aí no dia a dia é algo pessoal. A gente pensa assim, foi contra mim, foi sobre mim. Isso aí é prova que eu não sou bom o suficiente. Mas na verdade, gente, muitas reações das pessoas falam mais delas mesmas do que de nós. A gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. A gente não sabe os problemas que ela está vivendo. A gente não sabe os fardos que ela está carregando. São dores não resolvidas, são medos escondidos, são frustrações antigas que se projetam sobre quem está perto. Quando a gente entende isso, a gente para de carregar os pesos que não nos pertencem, gente. Isso aí são os fardos que o nosso amigo está carregando, que o nosso colega de trabalho está carregando, que o nosso familiar está carregando. Às vezes na família da gente alguém explode de raiva em algum motivo besta, né? À primeira vista, parece que a pessoa tá tendo uma rejeição direta com você, mas olhando mais fundo, a gente percebe que a pessoa tá com muito problema, tá com dores que ela acumula às vezes durante anos na vida dela. O erro é a gente tomar essas coisas como um ataque pessoal, o que na verdade é um reflexo da luta interior do outro. É um reflexo que ele está precisando exercitar mais a presença em Deus. E a gente tem que compreender isso. Quando a gente faz isso, quando a gente acha que o ataque foi pessoal, a gente sofre desnecessariamente. Né? Eu acho que nesses momentos você tem que ter mais clareza e compreender que o seu amiguinho, a sua amiguinha, o seu colega, o seu irmão, a sua irmã, ele está precisando de ajuda. E normalmente essa ajuda, né? Como a gente bem sabe, ouviu falar esses dias aí, se você acompanha o canal, que às vezes a ajuda vem sem palavra nenhuma. Só da sua presença em paz, da presença, a chamada presença em Cristo, né? Já traz uma paz para outra pessoa. Então, isso não significa negar os fatos ou fingir que a gente não sente as dores. Lógico que a gente sente. Mas significa que a gente tem que olhar as coisas com os olhos da fé. Perceber que o outro está preso nas suas próprias batalhas. Que você viu essa atitude que a pessoa teve foi a fumaça de um incêndio que não começou em você. Essa consciência nos leva à compaixão. Antes da gente revidar com mágoa, a gente escolhe responder com lucidez, com equilíbrio. Às vezes no trabalho um colega faz uma crítica dura, uma crítica injusta. Antes a gente se fecharia ou dava um contra-ataque. Mas agora, meu irmão, minha irmã, iluminado pela presença de Deus, você respira, você lembra. Isso não é sobre mim, é sobre Ele. Você pode até se posicionar, estabelecer limites, mas você faz isso sem ser agressivo. A sua resposta não nasce da carne, a sua resposta nasce do Espírito. O segredo, gente, está na fonte da reação. Quando vem a velha natureza, tudo é pesado, tudo é defensivo, tudo é rancoroso.
Mas quando vem da presença de Cristo, tudo é leve. Mesmo quando for firme, mesmo quando definir limites, é leve. E é nesse lugar de clareza que nós descobrimos: o outro pode revelar a sua escuridão, mas eu não preciso me perder nela. No fim, a maior vitória não é vencer o outro na discussão, não é gritar mais alto, mas é não ser vencido pelo mal. A liberdade chega quando a gente entende que o conflito pessoal, na verdade, é uma ilusão. O que existe são corações feridos, e a missão do cristão é permanecer na luz de Cristo, mesmo quando tudo ao redor tenta te arrastar para as trevas. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, está escrito: a resposta branda desfia o furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Grande parte do sofrimento humano nasce da gente reagir. Quando alguém te fere, o impulso imediato é a gente ferir de volta, é contra-atacar. Quando alguém te acusa, a reação natural é ferir de volta, acusar de volta. E assim a gente estabelece um ciclo de dor interminável, onde ninguém escuta, ninguém acolhe, e todo sai ainda mais marcado, porque ninguém quer ficar sem revidar. Ninguém quer ser o perdedor da história. Se bem que nessa história todo mundo é perdedor, né? Quando um revida, o outro revida, e outro revida, e revida de novo, e vai. Todo mundo perde, não tem ganhador nessa história. É um jogo inconsciente de espelhos. O mal recebido é devolvido, e a ferida se multiplica, e aumenta, e aumenta, e aumenta, e vira um caos. Cristo nos chama a quebrar esse ciclo. Ele próprio, diante de acusações injustas, permaneceu em silêncio e mansidão. E Cristo era fraco? Cristo não fez isso porque ele era fraco, mas porque ele conhecia a força do amor. A reatividade é como um fogo, ela precisa de combustível. Se a gente não alimenta o fogo, o incêndio se apaga. O coração que aprende a responder com mansidão, ele abre espaço para que a graça de Deus transforme as situações. Aquela discussão familiar, aquela palavra mal colocada que acende velhas mágoas, aquele impulso de elevar o tom, de se defender, de devolver na mesma medida. Mas se a gente escolhe parar, respirar, orar, se alguém ali naquele momento decide não reagir, o ambiente pode continuar tenso por alguns instantes, mas a ausência de uma resposta agressiva vai quebrar a escalada do conflito. A paz, ela encontra uma brechinha para ela entrar naquele lugar. Às vezes, quando o chefe faz uma crítica injusta para a gente, ao invés da gente reagir com ofensa ou se fechar num ressentimento, você ora em silêncio, responde com calma. Às vezes o outro vai insistir na provocação, mas sem o combustível da sua reação, a força da agressão vai perder intensidade. A reatividade sempre aponta para as feridas não curadas dentro de nós. Um tom de voz, uma palavra específica, um gesto que pode acionar memórias de uma dor antiga. Mas quando a gente entrega essas feridas a Cristo, nós deixamos de ser refém delas. A pausa entre a ação do outro e a nossa resposta é o espaço
onde o Espírito Santo atua. A vitória, minha gente, não está em vencer discussões. A vitória está em transcender os seus velhos padrões. Está em escolher não reagir da mesma forma que você sempre reagiu e se recusar a ser escravo da sua velha natureza. É permitir que a luz de Cristo elimine o momento e quebre esse ciclo do sofrimento. Oh, Pai do céu, obrigado por mais esse dia. Muito obrigado. Obrigado por eu ter a oportunidade de falar com esse povão de Deus aí. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter me dado a saúde para eu conseguir levantar da minha cama hoje. Porque tem muita gente que sabe aí o quanto é difícil você querer levantar da sua cama e não conseguir. Não conseguir porque você tá doente. E hoje eu tô com saúde, Pai. Obrigado por me dar essa energia para poder vencer as dificuldades desse dia. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe o dia de vocês, assim como Ele tem abençoado o meu. E vamos embora porque a caminhada é longa. Vamos que vamos! Tchê, 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 tchê!